Miguel, eu queria que você começasse contando como que foi o início do seu caminhar nos caminhos do Senhor. Bem, eu comecei a pregar com 3 anos de idade, né? Pregar, no caso, é o que muita gente acha que é o pregar, né? A minha pregação era que Jesus é bom, o diabo não prestava, que Jesus queria salvar o pecador, né? Com 4 anos de idade eu já estava na Argentina com a minha mãe. Com 4 anos de idade eu preguei em Buenos Aires para 3.000 pessoas. Eu cheguei a postar, tem isso no Facebook, no Instagram, repercutiu esse vídeo um tempo atrás. Eu comecei a pregar com 3 anos de idade, cantar com 3 anos de idade, porque gerou em mim um interesse pela igreja, né? Meu pai não é crente, a minha mãe, nesse momento, nesse tempo que eu estou citando aqui, também não era crente, ninguém da minha casa era cristão, né? Porém, a gente teve ali um despertar do Espírito Santo, né? Claro que a Bíblia ensina que o despertar do Espírito Santo, ele é algo que não pode ser influenciado, é algo que alguém não pode fazer lavagem cerebral, alguém não pode colocar aquilo, implantar, mas é sim o Espírito Santo que põe na mente de alguém. Até mesmo porque a Bíblia diz que quem convence o pecador de seu pecado é o Espírito Santo. Então gerou em mim o desejo de estar dentro de uma igreja, gerou em mim o desejo de buscar a Deus, gerou em mim o desejo de pregar, de fazer aquilo que eu sempre fiz, né? Até mesmo porque o Espírito Santo ele não escolhe idade para fazer a obra de Deus, né? Então, ali começou o meu ministério, né? Ali começou. Aí eu pregava em alguma igreja ali, a outra aqui, alguma do bairro, a outra ali. E começou ali a alavancar. Queria saber de você, mas você assistiu algum vídeo na internet? Esses 3 anos você foi numa igreja a primeira vez? Sim, com 3 anos de idade, eu lembro que tinha um trabalho na rua de cima da minha casa, né, do falecido pastor Antônio. E ele fazia cultos na casa dele, né? E nos dias de quarta-feira, a casa dele lotava de crentes, lotava de pessoas cheias do Espírito Santo. Inclusive, eu tenho as fotos até hoje desse culto. Eu pequenininho, com terno azul marinho, né? Correndo para lá e para cá, dando lugar a Deus. E ali minha mãe me levava nesse trabalho, né? E ali começou a despertar. Eu via, né, grandes pregadores pregando, via cantores cantando e despertava, né? Porque toda pessoa que ela é dentro da igreja, ela é dentro de uma profissão, ela é dentro de um hospital, ela sempre teve, digamos assim, o seu estalar, né? O seu pontífice, né? Alguém que ela vê, alguém que ela se inspira, alguém que ela fala assim, não, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero ser o referencial, né? Não ser como porque todo ser humano ele é único, mas a essência que aquela pessoa carrega é a essência que eu tô olhando, tô dizendo assim, eu quero aquela essência, né? Então, desde os meus 3 anos, essa chama, né? Essa vontade arde no meu coração. E quem era ou ainda é essa sua grande inspiração, essa pessoa que você olhava como referência? Bom, primeiro a minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela sempre me levou, né? Claro que com 3 anos de idade, sem a companhia da minha mãe, eu não ia para lugar nenhum. Então, minha mãe que me levava, né? Para as igrejas, me levava nos cultos dos lares, me levava. Eu lembro que minha mãe comprava revistas, né? Gibis bíblicos, né? Histórias bíblicas e eu lia, relia e ela lia para mim, né? Lia não porque eu não sabia ler, mas ela lia para mim, contava histórias, recitava os versículos bíblicos, colocava louvores para mim ouvir. Assim como toda mãe ela quer o bem do seu filho, assim como toda mãe ela procura fazer a vontade do seu filho para poder agradá-lo e ter uma boa convivência, a minha mãe colocava aquilo e ela também saía como edificada. Porque até então, esse período, minha mãe não era crente. Mas a partir dessa vontade que partiu de mim, ela aceitou a Jesus. Então, você pode ver que geralmente é mães que traz a salvação ao filho. O meu caso foi diferente. Deus me usou para trazer salvação à minha mãe, né? Então, se eu for falar para você a minha primeira referência nesse período, nessa idade, minha mãe, sem sombra de dúvida. E o seu pai não é cristão, mas ele nunca se opôs a sua mãe levar Sim, você? meu pai, ele nunca foi de igreja, né? Até hoje ele não é crente, porém nunca pediu, né? Nunca interferiu. Meu pai é muito temente às coisas de Deus, muito respeitoso e teme muito a Deus, né? Eu costumo falar que meu pai ele é um crente que não toma ceia, que não é dizimista, que não frequenta culto, mas é alguém que tem grande temor pelo Espírito Santo, grande temor por Deus e nunca barrou meu ministério. E a sua mãe chegava. Você tem 3 irmãos, né? Acho Sim, que a mais velha tem uns 10 anos de diferença de você. é. E a sua mãe chegava a levar os outros filhos também, mas aí eles não quiseram aceitar Jesus e foram se. Não, na realidade, a começo eu sempre andei com
o Nicolas e com o Isaac, né? Que eram os meus 2 irmãos, sempre foram comigo nas igrejas. Porém, a opção é opcional, né? A minha salvação não pode interferir na deles.